Oi, gurizada, tudo joinha com vocês? Quero dar as boas-vindas a todos e a todas. Bem-vindos ao Olho em Portal Tarô, meu nome é Grace Luz. E para esse mês de maio, eu tô aqui fazendo uma homenagem para as mães. Para as que são mães, para as que ainda não são, mas serão, e para as que de alguma forma ou de outra mantêm um laço de carinho com alguém. O que é ser mãe, na verdade? Na verdade, ao invés de um dia, no mês de maio, deveria ser estipulado um mês inteiro, um ano inteiro, quiçá uma década toda, né? Uma vida toda, por que não dizer? Deixar registrado então aqui minha admiração. A minha mãe já não vive mais entre nós, mas eu tenho uma filha e isso é uma coisa que a gente que é mãe sabe que nos preenche de tal maneira que nem todos os astros, todas as estrelas, todas as conjunções interplanetárias são capazes de decifrar o que é a dádiva de ser mãe. E eu costumo dizer sempre que o ser humano é abençoado, mas que a mulher foi escolhida por Deus para trazer vida ao mundo. Isso não tem preço, é muito significativo. A homenagem também vai para a nossa grande mãe Gaia, que é a mãe Terra. A Gaia foi uma divindade primordial que deu a luz ao seu companheiro, o deus Urano, do céu. E de lá para cá se proliferou a razão, a emoção e todos os outros atributos dos deuses segundo a mitologia grega. Então fica aqui registrado o meu grande abraço às mães, nesse mês delas, nosso. E não fiquem tristes não, gurizinhos, que em agosto a homenagem vai ser para os pais, tá bom? Logo tá chegando agosto. E vamos lá começar a nossa previsão para o mês de maio, então. Continuando, então, e reiterando, sejam todos muito bem-vindos ao Olho em Portal. Bora lá? Oi, arianos e arianas, tudo bem, meu povo? Como é que vocês estão? Eu, Grace Luz, convido vocês a adentrar o Olimpo e descobrir o que o mês de maio traz para nós, do signo de Áries. Bora lá ver o que o Golden Box of Grace Oracle tem para falar para os arianos no mês de maio de 2021. Vamos clarificar a leitura com o tarô mitológico. Áries. E vamos clarificar agora com o tarô prateado. Vamos lá. A primeira carta que saiu para nós foi a Perséfone. A Perséfone, ela é uma guriazinha que ela é filha da deusa Ceres, gurizada, e ela é assim, ó, ela mora com a mãe dela na superfície. A mãe dela é a deusa das colheitas. E ela é raptada pelo deus Hades, que é tio dela, que mora no submundo. Então ele rouba ela e leva ela lá para baixo para os dois viverem uma grande história de amor. Então é uma pessoa, a gente está falando de uma pessoa que foi criada, que viveu na luz e que por algum motivo foi levada às trevas, tá? Por algum momento ou por algum motivo. O que essa guria tem de bom, vocês podem ver que esse lado da figura é claro e esse lado é infernal, né?
Essa guria, o que ela tem de bom é que ela não se maculou, ela não se sujou. Quando o tio dela roubou, a mãe dela fez uma petição para o Júpiter e disse para ele que ele era obrigado a devolver a filha dela. Que ele achasse onde ela estava e devolvesse, porque senão, como ela era deusa das colheitas, ninguém mais ia comer naquela região. Então o Júpiter foi lá e mandou o irmão devolver. Só que como ela tinha estado no inferno e tinha uma lei que dizia que uma vez tu tendo visitado o reino de Hades, tu nunca mais pode voltar para a superfície, o Júpiter achou uma maneira de beneficiar os dois irmãos. Então ele fez assim, ela ficaria 6 meses do ano com o marido no submundo e os outros 6 meses com a mãe na superfície. Tá. O que essa guria tem de bom é o seguinte, que embora ela tendo sido criada com todo o cuidado, com todo o zelo da mãe dela, ela descia para o Hades com amor, que ela também se apaixonou por ele, e quando ela subia, ela não trazia nada da treva por onde ela vivera por 6 meses. Então, assim, é uma guria que ela não se perverte. Ela transita tranquilamente entre a luz e a sombra, entre a luz e a escuridão, sem se deixar perverter. E isso é ótimo, tá? Por isso que a palavra dela é versatilidade. Tipo, eu sei lidar com o estúpido, eu sei lidar com o gentil, eu sei lidar com o sonolento, eu sei lidar com o ligado. Assim, eu consigo transitar nos dois mundos. Isso é muito bom, isso é um privilégio. Essa carta vem clarificada pelo Sol. O Sol é o deus Apolo e é a melhor carta do tarô. O Sol é uma carta... O Sol, ele nos traz o quê? A luz. Então, ó... A guria está na treva e vem para a luz. E o sol nos traz a luz, ele vem clarificar. Ele vem clarear o que está escuro. Então te prepara, Ariano, porque alguma coisa tu estás descobrindo, alguma coisa tu estás vendo, alguma coisa tu estás reconhecendo em ti mesmo, que vai te abrir o pensamento, vai te abrir a ideia, tá? E isso é muito bom, essa carta é uma carta positiva. A segunda carta que saiu para ti foi Atena, que é conhecida também como Minerva, a deusa da sabedoria, e vocês percebem que ela tem um escudo, tá? Essa guriazinha, ela carrega uma balança na mão. Ela é considerada a deusa da justiça por alguns, junto à deusa Têmis. Ela carrega a balança porque a justiça ela é implacável, ela não pode nem para um lado e nem para o outro, né? Ela é imparcial. Então a deusa Minerva, ela é considerada a deusa da sabedoria e da justiça. E aqui a palavrinha que está aqui é sabedoria, tá? Então o que está te dizendo aqui, Áries? Vai te ser exigido, presta bem atenção, tá? Vai te ser exigido uma situação onde tu vai ter que usar muita sabedoria. E quando eu falo muita sabedoria, isso pode perpassar pelo bom humor, pode perpassar pela paciência, que é uma coisa que tu não tem muita, pode perpassar pelo calar, quando na verdade tu quer gritar, tá? Então, sabedoria é saber fazer a coisa certa, que é uma coisa raríssima, né? É raro, mas conheço um cara chamado Salomão, o rei Salomão, que quando Deus perguntou a ele o que ele queria de presente por ser um filho tão querido e tão amado, ele respondeu, eu quero que tu me dê sabedoria. E Deus deu. Então, se Deus deu para Salomão, ele dá para ti também e dá para mim. Então, se tu tiver apertado na hora ali, apertada, tô irada, dobra o joelho e pede para Deus que ele vai te dar sabedoria para sair da situação. Fica a dica. Essa carta da sabedoria, ela vem clarificada pelo mundo. O mundo é uma carta maravilhosa, é um arcano maior divino que tem do tarô, também, como o sol, é uma carta ótima, que ela fala de uma mudança de ciclo. Ela é o último arcano, é o arcano 21, e depois desse arcano, o ciclo da vida, ele recomeça. Tá? Então, com certeza absoluta, tu tá chegando no final de uma etapa, que pode ser de trabalho, pode ser de romance, pode ser de... sei lá. Tu tá chegando no final de uma etapa e tu tá partindo para uma etapa muito melhor, tá? Isso é uma notícia ótima. A última carta que saiu para ti foi Narciso. Percebam que o Narciso é um gurizinho que ele tá se olhando no rio ali, ó, e tá vendo o próprio reflexo. Esse Narciso, ele é um carinha que quando ele nasceu, o pai dele foi no oráculo e o oráculo fez uma profecia que o guri ia ser muito feliz desde que não visse o próprio reflexo. E aí o pai dele manteve ele sem se enxergar. Só que quando ele ficou moço, um dia ele foi no rio e ficou com calor e foi lavar o rosto e se enxergou. E aí ele se apaixonou por ele mesmo.
É desse personagem que sai a expressão narcisismo ou narcisista, que é uma expressão da nossa língua portuguesa que fala de uma pessoa que é apaixonada por si, uma pessoa que gosta de si, uma pessoa que se elogia, uma pessoa que se ama. A gente conhece como aqueles fanáticos do espelho. É isso, um narcisista é isso. Então essa carta aqui, o nome dela é Reflexo. Essa carta está pedindo, Ariano, que tu te reconheça em alguma situação que tu não estava te reconhecendo. Que tu te veja, que tu veja o teu próprio reflexo da maneira como ele é e não como tu supunha que fosse. Porque o Narciso não sabia quem ele era, ele só foi saber aqui na hora de morrer, na verdade, porque quando ele viu o próprio reflexo, ele foi se abraçar no cara que ele se apaixonou e ele caiu dentro d'água e morreu. Então, assim, essa carta pede para que tu tente te ver de uma outra maneira, não a que as pessoas te veem, não a maneira como tu te olha no espelho, mas a maneira como realmente tu é, tá? É um convite para autorreflexão, essa carta do Narciso. E ela vem clarificada pelo 9 de paus. O 9 de paus a gente chama da carta do fardo, tá? O que é o 9 de paus? O 9 de paus é quando tu tá assim sobrecarregadíssimo, que tu fez tudo que tu podia fazer, que tu tá sem força para prosseguir, que as coisas estão acumuladas e tu tá assim, quando é que eu saio dessa? Detalhe, as cartas elas vão até 10. Esse aqui é o 9, tu ainda tem que chegar no 10 de paus. Tá? Tu ainda tem mais um pedacinho para percorrer para daí sim se ver livre dessa situação. Mas já tá no fim, tá? Tá mais perto do que longe. Ela já se arrasta um tempo, mas tu tá chegando no final e isso que importa, tá? Quem sabe assim que tu te identificar, tu vê quem realmente tu é, assim que tu vê o valor que realmente tu tem, quem sabe tu consegue colocar por terra esse peso aqui que possivelmente está te sendo imposto por outras pessoas. Vale a reflexão, né, Ariana? Para clarificar todo o jogo, hoje saiu para nós o 4 de cálices, o 4 de copas. O que é o 4 de copas, gurizada? Percebam que é uma mulherzinha sentada, olhando, tem um monte de coisa na volta dela, mas ela não está olhando para nada. A gente chama isso aqui da carta do tédio. Sabe quando estão te sendo oferecidas algumas coisas, mas tu está assim, que saco, nada me interessa. Não. Não tô afim de nada, tô entediada. Deixa eu ficar quietinha aqui. Sabe quando tá assim? É o que essa carta tá falando. Só que assim, Áries, diante de todo esse panorama aqui, de transitar entre a luz e a escuridão, de ter a sabedoria, de conseguir ver o próprio reflexo, essas cartas te pedem atitude. Tu não pode ficar parado, esperando a morte chegar com a boca escancarada cheia de dentes, que nem dizia o Raul Seixas. A gente precisa de ação. Porque se tu não agir, se tu não começar a traçar um plano de ação, esse mundo aqui ele vai demorar muito mais para chegar. Ele já está chegando, mas a pressa é tua. No final do deck, a gente tem a carta do Atlas. Percebam que é um homenzinho com o mundo nas costas. Olha só, castigo. Na verdade, essa carta aqui é quase a mesma coisa que essa, porque a gente tem 2 fardos aqui, né? Tu imagina tu carregar, Ariana, o mundo nas tuas costas. Até tem essa expressão que a gente usa, né? Nossa, tô sentindo o peso do mundo nas minhas costas. Exatamente. Fala disso, é quando tu não consegue mais aguentar o que está te acontecendo. E essa carta, ela nos fala disso. O Atlas, ele foi castigado, que é esse bonequinho aqui, ele foi castigado pelos Zeus, porque ele achou que ele podia mais que os Zeus. Ele desaforou os Zeus. Por quê? Porque ele era um gigante, ele era um titã. Ele pensou, isso é só um deus grego, eu vou nele e vou fácil. E tomou uma ruim e ficou condenado a carregar o peso do mundo nas costas. Então, assim, cuidado ao subestimar os outros, tá, Áries? Essa carta fala disso. Cuidado a subestimar pessoas que tu considera que são menores do que tu. Porque eles podem dar uma rabanada, que nem deu os Zeus, e aí eles te dão um castigo que tu vai carregar pro resto da eternidade. Cuidado com o teu oponente, cuidado com o teu adversário. Às vezes tu pensa que ele é um adversário fácil de vencer, e ele não é. Não é porque ele é menor do que tu que ele é menos potente. Cuidado. Agora vamos espiar os anjos do romance para ver, porque arianos são apaixonados, né? Vamos ver o que diz. Já caiu. Crianças, children. Pode ser que a relação de vocês esteja sendo
afetada de alguma maneira pela presença de crianças. Essas crianças podem ser filhos, podem ser problemas que estão iniciando, sei lá, netos. Quando tem criança envolvida que a gente mistura junto com a relação, entende? E aí às vezes dá ruim. Tá bom, Áries? Agora sim, gurizada, a partir desse mês vai ter uma parte diferente na nossa leitura, que é uma parte que eu vou convidar vocês a confrontar as nossas sombras, tá? O que são as sombras? Todos nós temos uma metade luz e uma metade sombra, né? Que é a parte clara e a parte escura do nosso ser. A sombra é aquela parte tua assim que tu não quer olhar, tu não quer admitir, tu não quer mostrar, tu não quer confrontar, isso é a parte sombra. Mas que a gente precisa fazer. Porque é só olhando a nossa sombra de frente que a gente consegue transformar ela em luz. Do contrário, não tem como. Então, eu vou usar alguns deuses gregos e os 7 pecados capitais. Porque os 7 pecados capitais são bíblicos e eles nos acompanham diariamente. Tem pessoas que praticam os 7 pecados, outras 5, outras 2, outras 1, depende. Mas a gente vai eleger um deles que possivelmente é aquele que vai nos acompanhar no mês de maio, que vai nos perseguir no mês de maio. E aí a gente identificando pode ser que fique mais fácil de controlá-los, tá? Existe uma figura na mitologia grega chamada Aquiles. E esse Aquiles, ele foi um grande herói grego. Ele praticamente ajudou a Esparta a vencer a Guerra de Troia. No filme Troia, não sei se vocês viram, se não viram, vejam, porque é um épico sensacional. Ele é representado pelo Brad Pitt. E esse Aquiles, quando ele nasceu, a mãe dele pediu para os deuses que queria que ele fosse imortal. E aí os deuses disseram assim, faz assim, tu vai lá naquele rio e tu mergulha esse guri lá, que ele vai sair de lá tinindo. E aí ela foi. Ela pegou o nenenzinho pelos calcanhares e mergulhou o gurizinho e tirou. Realmente o gurizinho ficou com o corpo invulnerável, porque ele cresceu um baita de um guerreiro e as flechas não atingiam, as lanças, nada alcançava o corpo do Aquiles. Ele era quintucho, ele matava todo mundo e ninguém conseguia chegar perto dele. Só que na Guerra de Troia, ele foi acidentalmente, mortalmente ferido no calcanhar pelo príncipe Paris, o príncipe troiano. E aí, como era a única parte do corpo dele que não era invulnerável, ele acabou morrendo. Então a gente costuma dizer que quando a gente tem um ponto fraco, aquele ponto fraco é o nosso calcanhar de Aquiles. E nós temos vários, né? Então nós vamos fazer assim, nós vamos descobrir qual é o nosso calcanhar de Aquiles para o mês de maio de 2021, ilustrando com um deus grego que representa um dos 7 pecados capitais. Vamos ver então. Calcanhar de Aquiles para o signo de Peixes. Maio de 2021. O calcanhar de Aquiles de vocês, Peixes, para o mês de maio é o Zeus. E ele representa a soberba. Por que o Zeus representa a soberba? Porque ele é o deus dos deuses, ele é o quentucho, ele é o chefe ele é o dono da toda. Nenhum mortal e nenhum deus ousava desafiar a ira de Zeus, e os que o usavam, como é o caso do Atlas, que vocês viram, acabavam daquele jeito. Então, por conta desse poderio que ele tem, não que ele fosse um deus injusto, ele era um cara bom, mas assim, ele abusava um pouco do poder, né? Se prevalecia um pouco. Então, esse Deus representa a soberba. E o que é a soberba, gurizada? A soberba é quando tu diz, eu sou o cara. A soberba é tu te achar superior aos outros em algum aspecto e abusar dessa superioridade. Porque assim, a gente vive numa sociedade hierárquica. Então sempre vai ter alguém acima de ti, sempre vai ter alguém abaixo, né? Seja no cargo do teu trabalho, seja sei lá, enfim. Só que assim, tu estar privilegiado em determinada situação não te dá o direito de tu pisotear ou de tu diminuir o teu próximo. E a soberba é exatamente isso. É tu saberes que por mais que tu tenha no momento a força, o poderio, a capacidade, que tu não tem o direito de tocar isso na cara do teu irmão, tu não tem o direito de usar disso para se sobressair em situação alguma, tá bom? Então cuidado, Ariana, no mês de maio a soberba é o pecado capital que vai tentar te perseguir, tá bom? Bota para correr.
Agora a gente vai ver o Néctar dos Deuses, que são cards desenvolvidos para nos aconselhar o que pode estar acontecendo, o que pode acontecer no mês de maio, tá? Às vezes até um puxão de orelha, que são recados dos deuses e das entidades mitológicas. Então vamos ver o que os gregos nos dizem. A cartinha que saiu para vocês foi as Moiras, as deusas do destino. As Moiras são três velhas irmãs, que elas carregam o fio da vida. Uma delas tece o fio da nossa vida, a outra desenrola e a outra corta com uma tesoura. Elas são responsáveis pelo nosso nascimento, vida e morte. Então vamos ver o que as deusas do destino dizem para nós. Elas dizem assim: as deusas do destino te perguntam o que estás fazendo com a vida que Deus te deu. Vale lembrar que és responsável por tudo de bom e de ruim que fazes. E o recado é: estás sendo coerente para contigo e para com o teu próximo? O fio da nossa vida pode ser cortado a qualquer segundo. Não esqueça disso. E nesse caso, reinvente-se. Olha aí, ó, Hades. Voltou, bateu com a soberba. O que tu tá fazendo com a vida que Deus te deu? Tu tá aproveitando ela da maneira que tem que ser? Tu tá agregando pessoas do jeito que tu tem que agregar? Como que é? As deusas do destino, então, te fazem um questionamento. Por favor, responda e vigie no mês de maio. Gurizada, a partir desse mês eu vou tentar lembrar de homenagear sempre um conhecido ou um inscrito do canal que seja nativo do signo, tá? No mês. E a minha homenagem de hoje, então, pro signo de Áries, vai para minha grande amiga Drica, lá de Canoas, que é quem arruma as minhas gadeias, as minhas madeixas, né? Uma fofa. E para Sabrina Forgiarini, vulgo Surrão, que é uma outra parceirona que agora tá vivendo na Itália. Tá, gurias? Beijo para vocês. Eu vou me despedindo, então, agradecendo ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo pela oportunidade de ter estado aqui com vocês e pedindo para Ele que Ele nos permita um mês de maio regado à paciência, à força e à determinação. Tá bom? Beijo da Grace Luz e logo, logo a gente se fala em junho. Valeu!